o senhor entrou para o seminário Nossa Senhora Rosa Mística. Entrei para o Seminário Imaculada Conceição, já era o novo seminário. Já era o novo, a Imaculada Isso. Conceição. Então, eu fico quantos anos no Imaculada? Eu fiquei estudando no seminário de Friburgo 4 anos. Eu fiz o primeiro ano, no ano de 2008 eu fiz o primeiro ano, a gente chama o propedêutico, é uma palavra um pouco estranha para quem não está acostumado, propedêutico, que significa introdução, né? Introdução à vida de seminário, à vida de comunidade. Então, naquele ano eu fiz o propedêutico e fazia pastoral, curiosamente, aqui em Cantagalo. Os finais de semana eu passava aqui. Eu me lembro A senhora se lembra, né? Lembro. Pois era bem novinho, tinha 17 anos. Eu tinha 17 anos de idade. Mas parecia um garoto, assim, né? Mais novo, eu lembro. Nossa, mas ele é tão novinho. Pois é. E aí, os finais de semana, eu vinha aqui, ficava com o padre Marcelo Campos, que foi pároco aqui durante algum tempo, né? E aí depois eu fiz os 3 anos de filosofia no seminário de Friburgo. E aí concluí ali a filosofia no ano de 2011. Sei. O curso de filosofia. Para quem não sabe, nós padres fazemos 2 faculdades. A faculdade de filosofia, normalmente são 3 anos, e a faculdade de teologia, que são 4 anos. Ao todo, somado esse curso introdutório, que é o propedêutico, somado 8 anos, basicamente, de formação. Depois, o senhor foi mandado para fora do Brasil. Foi uma Quem mandou surpresa. O senhor para fora? Foi Dom Ednei. O Dom Ednei? Dom Ednei me mandou para estudar fora na Europa, né, na Espanha, e foi realmente uma surpresa. Eu não esperava, nunca... Tinha pensado nisso? Sinceramente, eu nunca almejei. Sempre tive o sonho de conhecer a Europa. Porque, inclusive, no colégio eu gostava de História e Geografia. Eram as minhas matérias prediletas. Sempre fui de humanas. As ciências exatas nunca... não era a minha praia, não. Matemática, física, química... Você não ia dar muito certo com arquiteto, não, hein? Não, acho que não. Acho que não. Então, assim, eu tinha o sonho de conhecer a Europa, de conhecer Roma, mas nunca foi meu projeto, assim, de como seminarista, até porque não dependia de mim. Certo. Foi uma escolha de Dom Ednei, junto com o reitor da época, Padre Jorge Eduardo, que hoje é o nosso vigário-geral. E foi, assim, realmente uma surpresa. Em agosto de 2011, o Dom Ednei chamou a gente lá no gabinete dele. Eu e meu outro irmão que foi comigo, o padre Rafael Arquette, que hoje, inclusive, está em Roma estudando. Está em Roma? Passou aqui em Cantagalo, ficou alguns nós. meses aqui em Cantagalo. Isso mesmo. Foi padre em várias paróquias da nossa diocese e agora está lá em Roma prosseguindo os seus estudos, fazendo o mestrado. Né? Então, o padre Rafael foi chamado comigo. Na época éramos seminaristas. E ali Dom Ednei nos comunicou que nós, no ano seguinte, em 2012, nós iríamos para a Espanha, estudar lá numa universidade. Outros padres já haviam ido. Padre Tiago, né? O nosso... Padre Tiago Robadei, que é daqui de Cantagalo. É nosso aqui. A família daqui de Cantagalo. Padre Tiago ele foi um pouco antes de mim, uns 2 ou 3 anos antes ele foi. Depois foi um outro seminarista e aí fomos nós 2. E aí depois... seguiram mandando outros seminaristas. E aí, curiosamente, no dia 10 de julho, que é dia do meu aniversário, de 2012, eu estava embarcando para a Espanha. No dia do seu aniversário? Foi um misto de gratidão, porque era uma grande oportunidade que eu estava tendo. Era a realização também de um sonho, porque eu queria conhecer a Europa. Europa, né? Mas, ao mesmo tempo, poxa, era o dia do meu aniversário, eu estava com a minha família aos prantos no aeroporto. Então, foi um misto ali de alegria, de tristeza, foi um misto de sentimentos ali. Mas foi uma experiência... Foi difícil ficar assim longe de casa, da família, outra língua. Como que foi? O senhor estudava? O senhor conhecia a língua? Então, tinha estudado? Não. Eu fiz algumas aulas de espanhol antes de ir para lá. Mas assim, quando você chega na Espanha e ouve um espanhol falando rápido e tudo enrolado, você entra em desespero e aquele curso... Dá um jeito de aprender.
É o melhor jeito de aprender outra língua, Exatamente, né? isso que eu ia falar. A melhor forma de se aprender uma nova língua é convivendo com um nativo, ouvindo, né? Tendo que responder, tendo que falar. Exatamente. Ali na rua, na loja, na faculdade, nas aulas. Você imagina estudando, isso. Professor falando e a gente tendo que entender, né? Exatamente. Então esse processo de aprendizado de uma nova língua é muito interessante. Eu fiz essa experiência assim na pele, né? E digo, aí certamente tem alguém aí querendo aprender uma nova língua, a melhor forma, creio eu, essa foi a experiência que eu fiz, conversar com o nativo, ouvir um nativo, né? Ouvir vídeos. Então só fala espanhol sem sotaque brasileiro. Olha, os espanhóis diziam isso, não sei se corresponde à verdade, mas eu consigo, fome eu não passo. Se eu for para a Espanha, se eu for para algum país assim que fala espanhol, fome eu não passo, né? Mas assim, ter estudado fora foi uma experiência muito enriquecedora. Difícil ficar longe da família, sempre é. Imagino. Assim, a distância... Por quanto tempo que o senhor ficou lá? Eu fiquei 4 anos lá. Sem ver a família? Não, eu vim 2 vezes. Nossa. Vim uma vez de férias, passei todas as férias aqui, 3 meses com a minha família, e depois eu vim por ocasião do casamento do meu irmão. Nossa. Então eu vim para estar com ele, mas fora isso, eu vim somente 2 vezes. Fiquei 4 anos lá, e assim, é um desafio pela distância da família, dos amigos, nas datas comemorativas a gente fica com o coração na mão, né? Natal, Ano Novo, que normalmente a gente passa em família, a gente fica com o coração na mão, às vezes a saudade bate, mas Deus vai dando força e lá também a gente encontra muita gente boa, que nos acolhe, sabe? Que é uma nova família também, isso. Né? E eu vivia num seminário com 100 rapazes, de todas as partes do mundo. Da Ásia, da África, da Oceania, deve ser uma experiência outras fascinante, partes da né? Europa, América. Exatamente. Então, justamente é uma experiência muito enriquecedora. Tem essa parte, né, das dificuldades, dos desafios, que não é só a questão da distância da família, mas aprender a nova língua. Você está lidando com uma outra cultura. Apesar de na Espanha, a cultura ocidental nós temos muitas coisas semelhantes, né? Até a língua, né? Mas, de qualquer forma, né? Eles têm a cultura deles. E no seminário, a gente tem contato com muita gente de diversas partes do mundo. Então, assim, foi muito enriquecedor, por exemplo, o contato que eu tive com os chineses. Da gente perceber de um chinês... Uma coisa é você ouvir alguém falar que na China acontece tal coisa. Outra coisa é você ouvir da boca de um chinês, um seminarista chinês, falando, por exemplo, da perseguição que os cristãos católicos, fiéis ao Papa, sofrem na China. Então, assim, você ter contato direto é uma outra coisa, né? Você fala, poxa, isso daqui é verdade, né? Exatamente. Não é história que o povo conta. Que conta. E assim, tive contato com filipinos, com vietnamitas, gente da Lituânia, países que a gente nem nunca ouviu falar, né? Nem sabe Lituânia, de outras partes da Espanha, da África, muitos africanos lá, com seus costumes. É bastante interessante a experiência, pessoas aqui da América, do Peru, do Equador, do México. Nossa, isso é uma coisa fantástica. É fantástico, é fantástico, uma experiência assim muito, muito bonita e que eu diria assim que amplia os horizontes, né? Amplia os horizontes porque você passa a ver que a igreja ela é universal, né? Ela abraça todos. Olha que coisa maravilhosa. Uma coisa interessante, eu estando na Europa, não me lembro se foi em Veneza, um lugar, não me lembro ao certo onde foi, acho que foi Veneza, eu assisti a uns sacerdotes vietnamitas celebrando a missa, assim, um altarzinho do lado, assim, da catedral onde a gente estava, e eu fiquei ali, assim, 2 experiências que eu achei, assim, incrível. Aqueles vietnamitas, que eu não sei, é uma língua totalmente, que eu nem sei que língua que eles falam. Sim. E a gente saber, e a mesma coisa foi na França também, assistindo na França também uma missa com gente de todas as partes,
porque do meu lado era de uma ilha, acho que da Martinica, e a gente vê assim, que a gente estava acompanhando, respondendo as coisas da missa, cada um na sua língua. Sim. Parece Pentecostes, Olha que né? coisa bonita, né? Que coisa linda. Eu fiquei assim encantada com o senhor disse aí. Sim. Como que a igreja é universal. Todos nós, cada um com a sua língua, diante do altar, nós sabíamos tudo que estava se passando. Nós sabíamos a palavra daquele dia, porque é a mesma para toda parte. Foi uma coisa linda. Eu me senti assim, em Pentecostes. Exatamente. Uma coisa exatamente, muito linda. Exatamente. Por isso que eu digo, né? Amplia os horizontes, a gente passa a ver o mundo de outra forma, a gente passa a ver a igreja de outra forma, e a gente vê que coisa maravilhosa é o Espírito Santo, né? Que chega a todos os países, a todos os quatro cantos do mundo, né? Então, assim, uma experiência maravilhosa. Na própria universidade, que eu estudei, a Universidade de Navarra, né? Na cidade de Pamplona, lá no norte da Espanha, perto da França, a própria universidade atraía muita gente de fora. Era muito internacional, digamos assim, a universidade, que inclusive, se não me equivoco, no ano passado foi eleita pela revista Forbes a melhor universidade da Espanha, superando a Universidade de Navarra, superando inclusive universidades tradicionalíssimas, seculares, como a Universidade de Salamanca, a Universidade de São Damaso, em Madrid, a Universidade de Sevilha. Então, assim, é realmente uma universidade muito boa, muito agradável, professores muito dispostos, bem formados, sabe? E a universidade atraía gente do mundo inteiro. Então, na sala de aula, também, não só no seminário, mas também na sala de aula, quando a gente ia para a universidade, a gente tinha ali contato com muita gente de diversos países. Então, foi uma experiência fantástica. Nessa viagem, nesse período, o senhor conheceu Roma? Conheci, tive a oportunidade de estar em Roma durante um mês. Então, assim, era um dos meus grandes sonhos era conhecer Roma. Né? E eu tive essa oportunidade. A primeira vez que eu fui, fiquei um mês fazendo um curso breve de italiano. Então, o seminário mandou a gente para lá e a gente foi acolhido lá em Roma num outro seminário e lá a gente pôde conhecer a cidade eterna, né? As basílicas. Coisa, né? A senhora esteve lá, né? Esteve em Roma. Então, Vaticano. Na Capela Sistina, né? Na Capela Sistina. Deus, eu fiquei assim, deslumbrada. É muita história, muita cultura. A gente se sente dentro do livro de história, né, padre? Exatamente. Foi naquela Roma antiga, naquelas ruínas. Sim. Nossa. E aí você lembra quando você estudava lá no colégio, aquelas imagens dos livros de história, né? A gente ali vendo ao vivo e a cores. E aí, nessa vez que eu estive em Roma, eu tive a oportunidade de cumprimentar o Papa Francisco. Numa audiência geral da quarta-feira, que ele faz todas as semanas, né? E que ele acolhe todo o povo na Praça São Pedro. Nessa ocasião, era o verão europeu, então o Papa não faz as audiências na Praça São Pedro, porque o sol é muito forte, então facilmente as pessoas passam mal, né? Nossa Senhora, olha, é difícil, um sol, eu quase passei mal. Sim, eu estive lá em agosto, então era o auge do verão, então assim, realmente é muito difícil você ficar debaixo do sol. E aí essa audiência aconteceu na Sala Paulo VI, que é uma sala imensa, que tem lá no Vaticano. E lá o Papa fez a audiência. E, assim, por uma questão da providência divina, nós ficamos num lugar estratégico, na Sala Paulo VI, que o Papa passou cumprimentando a gente. Então eu não perdi tempo, eu agarrei a mão do Papa, beijei o anel dele e pronto, outro sonho realizado, né? Cumprimentar o Papa Francisco, né? Então, assim, foi uma experiência muito bonita. Conheci Roma, conheci outros lugares também. Eu conheci muitos lugares da Espanha, a Igreja da Sagrada Família, que é muito conhecida no mundo inteiro. Tive a oportunidade de estar em Santiago de Compostela por 3 vezes, fazer pastoral lá na Basílica. Eu tive o sonho de conhecer Santiago. Não estive em muitos santuários na Espanha, estive em Fátima 3 vezes também, em Portugal, né? Conheci Lisboa, o Porto. Depois estive na França, conhecendo Lourdes. Inclusive, eu fui ordenado padre no dia de Nossa Senhora de Lourdes, né? Dia 11 de fevereiro. E aí foi uma promessa que eu fiz a Nossa Senhora, olha, eu vou a Lourdes, que eu tenho que celebrar a missa lá. E aí em 2018,
eu cumpri essa promessa. Eu fui lá visitar o você seminário lembrou por onde eu tinha passado. E aí, do seminário até Lourdes, do seminário onde eu vivi até Lourdes, eram 3 horas. 3 horas, estava pertinho. E aí eu juntei alguns amigos seminaristas e a gente foi. E aí eu celebrei uma missa lá no santuário de Nossa Senhora de Lourdes, na França.